Olá, aqui quem está falando é o Alexson Gomes, de volta por aqui com mais um vídeo, mais uma reflexão. Esse canal foi criado exclusivamente para te oferecer conteúdos relacionados à fé, espiritualidade e evangelho. Por isso, se você se interessa por aquilo que a gente tem feito aqui, vou te pedir que se inscreva no canal. Aqui do lado, em algum lugar aí vai aparecer a setinha, você clique em inscrever, é coisa rápida. E também mande o link aí para outras pessoas que você conhece e também comente aqui, deixe sugestão de temas ou faça o seu comentário, enfim, vamos tentar movimentar isso aqui porque a nossa intenção é exatamente disponibilizar conteúdos relacionados à fé, fáceis de ouvir, simples de entender, rápido, porque nessa correria toda aí a gente tem que tentar fazer de tudo para alcançar alguns. Hoje eu quero falar um pouco para você sobre relacionamentos. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, os primeiros versículos, eles trazem algumas orientações sobre como nós podemos melhorar o nosso relacionamento e viver com um pouco mais de concórdia. Agora, relacionamentos entre irmãos, de comunidade, entre amigos, empresa, família, enfim, relacionamentos no geral. Se você seguir algumas orientações que ele apresenta aqui, sem dúvida nenhuma, isso vai mudar a sua qualidade de vida e a maneira como você lida com outras pessoas. Uma das coisas que eu acho interessante no Evangelho é que dentre tantas coisas que ele pode fazer, dentre tantos benefícios, um desses benefícios é exatamente fazer com que nós nos aperfeiçoemos como seres humanos, como pessoas. Isso acaba mudando toda a nossa percepção e fazendo a grande diferença no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Desse capítulo 15, as orientações que Paulo está dando aqui, eu vou ler apenas algumas, obviamente, mas ele diz assim: primeiro, nós que somos fortes, nós temos que aprender a suportar a fraqueza daqueles que são fracos, ao invés de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, ao invés de agradar a nós mesmos, visando o que é bom para ele e para o aperfeiçoamento do outro. Pois também Cristo não agradou a si próprio, como está escrito: os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim. Porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes da Escritura, mantenhamos firmes a nossa esperança. Bom, dos vários conselhos que Paulo dá nessa carta, eu quero falar rapidamente sobre alguns. Primeira coisa que ele diz: aqueles que são fortes devem aprender a lidar, a suportar a fraqueza dos fracos. Agora, fortes no sentido não no sentido de super-heróis na fé ou de super-espirituais, mas ele diz aqueles que são fortes no sentido de já terem na mente, na consciência, o mínimo de maturidade possível. Ou seja, aqueles que já começaram a entender como a coisa funciona e já entregaram as suas vidas, a sua mente ao Evangelho. Eles passam a ter um pouco mais de liberdade, porque quanto mais você amadurece na fé, quanto mais você se alimenta do Evangelho, mais você passa a ser livre. E esses que já estão nesse processo devem aprender a suportar aqueles que começaram agora, aqueles que ainda podemos considerar como fracos, de repente fracos em uma série de coisas. Existem pessoas que naturalmente elas têm uma dificuldade para entender, ou elas estão começando agora, outras que ainda são muito esquentadas e qualquer coisa elas querem partir para discussão, elas querem levar para o nível de uma conversa um pouco mais agressiva. E Paulo diz: primeira coisa, aprenda a suportar. Aprenda, não suportar no sentido de tolerar, mas aprenda a sustentar e ajudar o seu irmão diante da fraqueza dele, seja ela qual for. Isso é muito importante. O outro conselho que Paulo está dando é o seguinte: nós devemos buscar agradar ao nosso próximo ao invés de agradar a nós mesmos. Em tempos de individualismo, como os nossos dias, esse é um conselho muito difícil de seguir. Ou seja, tentar agradar o próximo, se colocar no lugar do outro, ao invés de ficar preso na nossa bolha. E todos nós temos uma bolha de egoísmo, onde nós queremos bater aí uma série de estacas, dizendo aqui ninguém entra, aqui ninguém mexe,
Paulo está nos aconselhando a nos colocar no lugar do outro, a tentar fazer no nosso dia a dia algo que vai aperfeiçoar o nosso irmão, ao invés de destruí-lo. Se você adota esse comportamento, tentar entender a fraqueza do outro, se você adota o comportamento de se colocar no lugar dele, tentando viver de uma maneira que você não olha só aquilo que é bom para você mesmo, mas você tenta fazer de tudo para que o outro seja aperfeiçoado, para que o outro cresça, para que o outro seja uma pessoa melhor. Quando a gente aprende isso, ora, muitas coisas mudam. É comprovado, a gente vê toda hora acontecendo aí que as pessoas, elas discutem, às vezes, exatamente por essa incapacidade de parar um pouco e se colocar no lugar do outro, saber o que é que está acontecendo. Essa dificuldade de falar, bom, eu vou abrir mão um pouco da minha opinião, daquilo que eu quero fazer, das minhas razões, para tentar ajudar ele, né, no momento dele. Hoje em dia, até para ouvir, as pessoas têm dificuldade, porque alguém chega para contar alguma coisa, olha, eu estou vivendo isso, você já diz, olha, eu também, começa. Ou seja, até para isso a gente está tendo dificuldade, principalmente com essa coisa tão veloz das informações que nós temos, rede social, equipamento celular, a gente meio que vira uma extensão disso e nós vamos perdendo a sensibilidade de lutar um pouco pelo aperfeiçoamento do outro, ao invés de pensar só em proteger a nós mesmos, proteger o nosso ego. Então Paulo está nos dando um conselho para ter um pouco mais de empatia. Assim, essa capacidade de vivenciar aquilo que o outro está vivendo, isso pode nos melhorar muito enquanto cristãos, enquanto pessoas aí da sociedade, sem dúvida nenhuma, ok? Isso pode ajudar e muito. Muito obrigado por estar acompanhando, deixe o seu comentário, clique aí em curtir se você gostou e também se inscreva nesse canal, assim ajuda a gente a divulgar. Um abraço, Deus abençoe.